Olá pessoal, Renan aqui da Meu Patrimônio. Gostaria de apresentar para vocês a tabela periódica de investimentos e através dela nós podemos avaliar como é que foram o desempenho dos investimentos em 2022 e refletir como nós podemos investir em 2023. Então nós temos aqui de janeiro a dezembro, bem como acumulado no ano, o retorno das aplicações financeiras, tem sempre do melhor para o pior investimento. E aqui nós temos Ações Brasil, que é o Ibovespa, Multimercados, que é a média de retorno dos fundos multimercados, Renda Fixa Pós, que é o CDI, a Selic, Inflação é o IPCA, Renda Fixa Pré, são os títulos públicos federais com taxas pré-fixadas de longo prazo, Renda Fixa Inflação, mais conhecida como Tesouro IPCA, NTNB, são os títulos que te garantem uma taxa mais a inflação, imobiliários são os fundos imobiliários, dólar e ações americanas, que aí é o SP500, que é o índice das ações americanas. De janeiro a março, nós temos como destaque ações brasileiras e o dólar foi aquele que menos performou junto com ações americanas. Já no segundo trimestre, nós temos ali de abril a junho o dólar se destacando como o melhor investimento. No terceiro trimestre, de julho até setembro, Ações Brasil também teve um bom desempenho aqui, ficando em segundo, primeiro lugar e empatando ali em setembro, mas no frigir dos ovos foi o melhor investimento ali no terceiro trimestre. Já o quarto trimestre, ações americanas se destacaram com uma boa recuperação, porém em setembro veio aí um revés, mas de maneira geral foi aquele ativo que mais se destacou. No fim do ano, o fechamento que nós temos. Ações americanas foi o pior investimento, dólar o segundo pior, e daí nós subimos. Imobiliário, Ações Brasil fechou no campo positivo, tudo isso abaixo da inflação, que fechou em 5,6. Renda fixa inflação logo acima, renda fixa pré, renda fixa pós, que é o famoso CDI, Selic, teve um excelente desempenho, 12,4, e principalmente os multimercados, que são aqueles fundos mais dinâmicos, tiveram um excelente desempenho no ano de 2022, tá? Então, os grandes destaques no ano de 2022 foram os multimercados, que performaram muito bem, e a renda fixa pós foi o mais consistente. Você percebe que, ao longo do tempo, ela ficou ali numa média de 1% ao mês, em virtude, obviamente, da taxa de juros corrente de 13,75. Já os multimercados buscaram ganhos em diferentes mercados para ter um melhor desempenho. E a grande pergunta que se faz é, como eu invisto em 2023? As conclusões que nós tiramos de uma tabela periódica como essa, que é bastante dinâmica e você percebe como vai mudando ao longo dos meses, é o seguinte: não invista olhando pelo retrovisor. Não necessariamente o melhor investimento de 2022 será o melhor investimento de 2023. Então, assim como a gente dirige olhando para a brisa, olhando para frente, a gente não deve dirigir olhando pelo retrovisor e não é assim que funciona com investimentos. Diversifique sempre a carteira, é fundamental a diversificação de carteira e para que isso aconteça é necessário uma estratégia. E a estratégia que eu estou dizendo é o seguinte: quantos por cento que eu vou colocar em cada classe de investimento, em cada quadradinho como esse daqui, tá? E constantemente você faz um rebalanceamento. Este é um ano, por exemplo, que as bolsas americanas e o dólar caiu. Então poderia ser um momento oportuno de rebalanceamento de carteira, onde você coloca um pouco mais em ações americanas. Porém, você deve seguir a sua estratégia, sempre partindo de um pressuposto de longo prazo. Se você precisar do recurso para curto prazo, não seria prudente você correr risco como em ações americanas. De toda forma, o importante é diversificação, estratégia. E, através da tabela periódica, fica muito claro para nós o quão relevante nós devemos seguir uma estratégia e pensar no longo prazo. Desejo aí um feliz ano novo para todos, que seja um ano próspero e com bons investimentos. Um abraço.